noite, turma de teologia da FASTEF. Como vocês estão? Vocês estão bem? Quem puder ligar a câmera pra gente, ver o seu rostinho aí, já fazer a chamada. Elisângela já chegou por aí, tô te vendo. Simone já chegou por aí, tô te vendo também, Simone. Ana Paula tá por aí, Daiane. Deixa eu aceitar a Michele. Deixa eu aceitar o Guto, que estão entrando aí. Quem puder abrir a câmera para nós, abra por favor e me dá um feedback se vocês estão me ouvindo bem. O som... Boa noite, pastor. Paz, estou te ouvindo muito bem. Valeu, Guto. Boa noite. Todo mundo me ouve bem aí? Tá chegando o som? Daiane, Michele, Luciano. Já tem uma turma boa aí ao vivo. Alguns não vão poder estar com a gente ao vivo porque estão em reunião, porque estão trabalhando ou porque estão presos no trânsito, porque a chuvinha que caiu há uma hora atrás aí impediu alguns de chegarem. Mas nós estamos aqui e nós vamos aprender bastante nesta noite. Vamos receber conhecimento avançado. Eu espero que você fique conosco nesta noite para a gente aprender muita coisa boa nessa última aula de batalha espiritual. Tá chegando a Ana Paula, tá chegando o Reinaldo. Quem puder abrir a câmera, abre a câmera que eu já vou fazendo a chamada e eu já vou vendo você aí ao vivo e a cores. A Ana Paula, se o som estiver chegando bem, me dá um feedback. Reinaldo, se o som estiver chegando bem também, fala comigo. Tá chegando, Ana? Faz assim, ó. Isso, Reinaldo tá chegando. Reinaldo, meu som bem aí? Acho que sim, acho que tá chegando para todo mundo, para a gente receber então um conhecimento avançado nesta noite, na nossa última aula de teologia, né? Falando sobre a batalha espiritual. Todos nós enfrentamos batalhas espirituais, todos nós precisamos estar munidos com as armas espirituais para vencer os ataques malignos. Então vamos lá para a nossa aula de hoje, sem mais delongas. Pessoal que for chegando eu vou adicionando aqui e a aula vai ficar depois gravada. A gente envia o link amanhã para quem estava em reunião. Vamos falar de alguns assuntos dentro da batalha espiritual, assuntos que nós já demos uma pincelada, já falamos, mesmo que de maneira superficial, alguns assuntos nós falamos com vocês aí nas últimas aulas, e é sempre bom a gente ir mergulhando nessa aula de batalha espiritual e se aprofundando, porque sempre tem coisas novas. Hoje a gente vai falar sobre a personalidade dos demônios. O Anderson tá chegando aí também, tô aceitando o Anderson. A personalidade dos demônios é o nosso tema nessa aula de batalha espiritual. A Bíblia não tenta nem provar a existência dos demônios, nem provar a existência de Deus. Ela relata as atividades demoníacas. Então, gente, a Bíblia, ela não tem a intenção, a intencionalidade de provar que Deus existe. Ela não tem a intencionalidade de provar que Satanás e os seus demônios existem. A Bíblia não foi escrita com esse propósito.
O objetivo bíblico, na realidade, a mensagem central da Bíblia, ela é a salvação. Deus existe? Claro que Deus existe, mas é uma questão de fé. Quando você tem fé, você sabe que Deus existe. E o texto de Lucas, no capítulo de número 11, dos versículos 24 ao 26, ele é um texto muito interessante, porque ele diz assim, ó: quando um espírito imundo, deixa eu só admitir aqui, Gabriel e também a Daiane, que estão ingressando. Quando um espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares secos, lugares áridos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para minha casa da onde eu saí. 25. E chegando-a nessa casa, acha varrida, adornada, então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estágio da pessoa é pior do que o primeiro. Diga, Gabriel. Fala comigo. Vamos lá. A turma tá conseguindo me ouvir? Me dá um feedback aí. Tá chegando o meu som? Tá, a turma tá conseguindo sim me ouvir. Então vamos nós. Não vamos parar aqui. A turma tá conseguindo me ouvir. Tá tranquilo. Quando o espírito maligno ele sai da vida de uma pessoa, ele começa a andar por lugares vazios, lugares áridos, lugares secos, como disse o texto que nós acabamos de ler em Lucas, no capítulo de número 11, dos versículos 24 até o 26. O espírito maligno, na realidade, o que ele tenta? Ele tenta... Deixa eu só passar aqui para outra tela. Vamos nós. Ele tenta voltar para o corpo da pessoa. E aí nós precisamos entender 2 coisas importantes sobre a personalidade dos espíritos malignos. Primeira coisa, letra A. Os demônios podem existir fora ou dentro dos seres humanos. Você vê que ele saiu do corpo da pessoa, andou por lugares áridos, então ele estava fora, mas depois ele fez uma investida tentando voltar. Então os espíritos, eles podem atuar dentro ou fora do corpo de alguém. Que mais? Parece que os demônios são espíritos que encontram certo descanso em seres orgânicos, preferindo morar em porcos do que viver no nada. Então, os espíritos imundos, eles têm sim uma necessidade de possuir ou corpos humanos ou corpos de animais para satisfazerem determinadas necessidades que o próprio espírito tem. E aí nós vamos ver Marcos, no capítulo de número 5, eu vou botar na tela para você, no versículo de número 12. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-os para aqueles porcos, para que entremos neles. Então você vê aqui que eles pediram uma permissão para Jesus para que eles pudessem entrar nos porcos. Há uma necessidade, sim, desses espíritos imundos, desses espíritos malignos, possuírem
corpos, sejam eles corpos humanos, sejam eles corpos de animais. Outra coisa, os espíritos podem assumir direitos territoriais associando-se a determinados locais geográficos utilizados para propósitos satânicos. Você vê que os espíritos eles têm uma certa liberdade na atmosfera. Eles andam por lugares áridos, eles andam por lugares secos, eles podem habitar até mesmo em alguns territórios. Eles têm uma certa territorialidade. Eles ocupam certos territórios dentro, obviamente, de intentos satânicos, propósitos demoníacos. Eles, na realidade, quando nós estudarmos angelologia, tem algumas pessoas que já estudaram essa disciplina, outros alunos ainda vão estudar. Nós vamos ver na classificação dos espíritos malignos que existem demônios principados, existem potestades, existem dominadores, tudo isso num nível espiritual, mas que nós bem entendemos que apesar de ser um nível espiritual, esses espíritos têm alguma liberdade em determinados territórios. Determinados territórios, esses espíritos, dentro de um propósito maligno, têm uma certa liberdade. Que mais? Os demônios são capazes de viajar à vontade, sendo entidades espirituais. Os demônios, eles não estão sujeitos às barreiras do mundo natural. As paredes da igreja não constituem uma barreira capaz de livrá-la da influência satânica. Só a oração e a autoridade espiritual podem deter os demônios. Então, os demônios eles têm agilidade, velocidade, eles têm capacidade de viajar à vontade sem precisar pagar passagem de avião, sem precisar de visto. Eles têm essa liberdade de ir e vir nas regiões celestiais. Os demônios conseguem ir e vir nas regiões celestiais com uma fração de segundos, tá? Os demônios podem estar aqui agora, nesse momento, e em fração de segundos se transportarem para outras geografias do outro lado do mundo. Eles são capazes de viajar à vontade. Eles não estão sujeitos a barreiras humanas, barreiras naturais. Eu e você, nós estamos limitados a tempo e a espaço. Então, se eu quiser atravessar uma parede, eu não vou conseguir atravessar uma parede. Se eu quiser passar por determinado lugar, se a porta estiver fechada, se a janela estiver fechada, eu não vou conseguir ter acesso. Eu vou ficar restrito, eu vou ficar preso. Coisa que não acontece com os espíritos malignos. Eles não estão restritos a barreiras desse mundo natural, muito menos as paredes da igreja. Às vezes a pessoa acha que a parede da igreja, o prédio da igreja, vai impedir uma ação maligna. Não! O que impede a ação maligna são as armas espirituais que nós temos através da oração, do jejum, da palavra, da autoridade que Deus nos deu. Mas as paredes de um prédio, elas não impedem os demônios de irem e também de virem. Letra C. Os demônios podem se comunicar entre si. É óbvio que Lucas capítulo 11, que os espíritos maus podem se comunicar uns com os outros. Nós vimos, em Lucas 11, 24 a 26,
que um espírito saiu, andou por lugares áridos, tentou revisitar a casa e disse assim: eu voltarei e eu vou levar mais 7 companheiros comigo. Quando ele leva mais 7 companheiros com ele está se comunicando. Vamos lá para aquela casa que dantes eu habitei e que agora está desalojada, desprovida, está vazia. Então, muito interessante isso aqui. Que mais? Também podem conversar com seres humanos mediante uma pessoa intermediária, como fizeram através do gadareno demoníaco. A Bíblia conta, né, lá em Mateus capítulo 8, versículo 28 até o versículo 34, de um homem possuído por espíritos malignos, chamado de gadareno. E tendo chegado ao outro lado das províncias dos Gergesenos, essa é uma tradução que é a mesma coisa que gadareno. A geografia, ela é Gadara. Saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram dizendo: o que temos eu contigo, ou nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma manada com muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe dizendo: se nos expulsas, permita-nos que entremos naquela manada de porcos. E Jesus disse: ide. E saindo eles, introduziram-se numa manada de porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou do mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo-lhe, rogaram que não se retirassem. Então o texto, ele fala claramente para cada um de nós que os demônios, eles se comunicaram entre si, eles falaram entre si e eles falaram a posteriori usando a boca do gadareno, usando uma pessoa. Os demônios, na sua personalidade, eles podem sim usar a boca de alguém para, de fato e de verdade, falarem alguma coisa, ou para quem está expulsando, ou para quem está orando. E no caso do gadareno, eles falaram para o próprio Jesus. Vamos lá. Letra D. Ainda falando sobre personalidade de demônios. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar aí no chat e escrever a sua dúvida no chat. Ou então, daqui a pouco eu vou dar a palavra para vocês. Já anota aí a sua dúvida num papel. E daqui a pouco eu vou abrir o microfone. Você mesmo pode abrir o seu microfone na hora das perguntas. E aí a gente vai fazendo esse bate-bola aí, tirando as dúvidas de cada um. Mas vamos lá. Cada demônio tem sua própria entidade. Estamos tratando como personalidades que podem raciocinar e não com forças impessoais. Os espíritos malignos, eles têm uma persona. Eles têm uma personalidade. Nós não estamos falando que é simplesmente uma força maléfica, uma energia negativa, um poder. Não.
existe uma personalidade, são entidades. Cada entidade tem as suas características. Por isso que uma pessoa, quando manifesta com espírito maligno, ela pode falar como se fosse uma criança, ou ela pode falar como se fosse um homem em um corpo de mulher, ou ela pode falar como se fosse uma mulher no corpo de um homem, porque não é a própria pessoa que está falando, é uma entidade maligna. Essa é a razão porque os métodos seculares de pesquisa não podem revelar a existência de demônios. Só a revelação constitui uma fonte autorizada para o estudo da realidade e personalidade dos espíritos maus. Então, se a gente tentar entender personalidade maligna com métodos ou estudos científicos, nós não vamos compreender, vai existir um entrave. Muitas vezes a psicologia, a psiquiatria vai dizer que existe um transtorno na vida de alguém dissociativo de identidade, TDI, transtorno dissociativo de identidade. Mas nós estamos aqui no lado espiritual, tratando de coisas espirituais e, obviamente, nós não temos a visão, nós não temos o olhar clínico do psicólogo e nem das ciências, dos métodos científicos. O nosso olhar é um olhar bíblico, porque o nosso curso é um curso de teologia. Então é importante que nós saibamos separar uma visão espiritual, que é o que nós estamos tratando, de uma visão científica. Senão a gente se perde. Se a gente quiser misturar as duas coisas, a gente vai se perder. Então o ideal é que você entenda que essa aula é uma aula de teologia. E eu não vou falar aqui de transtorno, eu vou falar daquilo que a Bíblia me diz. Letra E. Os demônios são capazes de se lembrar ou de lembrar-se e de traçar planos. O fato deles poderem abandonar um lugar e voltar, lembrando-se do seu estado anterior e planejar o retorno junto com outros demônios, demonstra a habilidade deles para pensar e para planejar. Eu já ouvi dizer, você também já deve ter ouvido dizer, que os demônios são burros. Ah, só tem demônio burro. Todo demônio é burro. Não é bem assim, porque eles planejam. Não é bem assim, porque eles têm estratégias. Não é bem assim, porque eles saem de um corpo e depois tentam voltar para esse mesmo corpo. Então, se há estratégia, se há, na realidade, planejamento, se há, na realidade, pensamentos, raciocínio, o demônio, ele é sim, ou os demônios, eles são sim estrategistas. Eles são capazes até de lembrar de um antigo trajeto, da onde eles viviam, da onde eles coabitavam ali, viviam ali naqueles corpos e lembrar, poxa, eu fiquei tantos anos na vida daquela pessoa, eu vou dar mais uma investida, eu vou tentar voltar para lá, eu vou tentar fazer uma gracinha na vida dela, e se ela estiver desprotegida, se ela estiver sozinha, aí eu voltarei com os meus companheiros. Letra F. Os demônios são capazes de avaliar e de tomar decisões. O fato de um espírito mau entrar numa moradia humana indica com clareza que ele consegue avaliar o seu candidato à vítima. Os demônios têm acesso às nossas vidas através de pontos vulneráveis.
Todo ser humano tem vulnerabilidades. Todo ser humano existem pontos fracos, aonde a carne grita. E os demônios, eles são capazes de avaliar qual é o nosso ponto fraco, aonde a nossa carne ela grita. Eles têm essa clareza de entrar nas vítimas que são mais suscetíveis. Pessoas que são mais suscetíveis, pessoas que estão mais fragilizadas, pessoas que estão longe de Deus, pessoas que não consagram a sua vida, pessoas que não oram, pessoas que não buscam. É obviamente, né? É óbvio que Satanás, como estrategista, ele vai tentar da maneira errada, mas agindo na ética dele de maneira certa, encontrar algum ponto vulnerável na vida de alguém. Então os demônios, eles sim conseguem entrar na vida das pessoas, conseguem sim habitar na vida das pessoas. Letra F. Os demônios são capazes de avaliar e tomar decisões. O fato do espírito mau encontrar moradia humana indica clareza que ele consegue avaliar o seu candidato à vítima. Os demônios têm acesso às nossas vidas através dos pontos vulneráveis. Então, vamos trabalhar as nossas vulnerabilidades, vamos nos consagrar a Deus para que o inimigo não tenha território em nós. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Lugar em grego é topos. Não abra concessões aos pensamentos maus, aos pensamentos malignos, senão ele entra e faz a festa. Letra G. Os demônios são capazes de combinar esforços. Em Lucas capítulo 11, um espírito maligno se uniu a um grupo de 7 outros demônios, e o que piorou o estado posterior da vítima. Olha só, Satanás, ele sabe trabalhar em equipe. Talvez eu e você, seres humanos, ainda não aprendemos a trabalhar em equipe. Talvez a gente tenha que fazer até um curso de gestão de pessoas, até um curso de liderança, para aprender a trabalhar em equipe. Mas os espíritos malignos, eles sabem trabalhar em equipe para roubar, para matar, para destruir, para escravizar o ser humano. Ele consegue trabalhar em equipe. Nós precisamos ser tão inteligentes como os demônios para a gente aprender a trabalhar em equipe. Porque as pessoas, elas não pensam da mesma maneira, as pessoas, elas pensam diferente. Mas essa é a característica de um líder. Um líder, ele consegue unir a todos os dissonantes em um único propósito, em um único objetivo. Então, os demônios não medem forças para destruir. E nós que somos de Deus também não temos que medir forças para levar a palavra da verdade para aquelas pessoas que sofrem e sofrem demais. Existem pessoas que estão próximas da gente, que estão sofrendo, mas elas estão sofrendo demais. Elas precisam de ajuda. Elas precisam de nós, que somos de Deus, para levar uma palavra de ânimo, para levar uma palavra de fé, para levar uma palavra de vitória para cada um deles. Nós temos ainda a letra H, falando da personalidade dos demônios. Os demônios variam no grau de perversidade. O primeiro demônio, em Lucas capítulo 11, trouxe consigo outros 7 espíritos piores do que ele, diz o versículo 26. Jesus indicou graus diferentes de maldade nos espíritos quando Lucas falou de um deles. Então você vê, o primeiro que estava lá
ele já era ruim. Não existe demônio bom, né? Existe menos pior. Ele já era o menos pior. Mas então, ele sai, tenta voltar e traz outros 7 piores do que ele. Se são piores, é porque são perversos. Se são piores, é porque são malvados. Se são piores, é porque existem graus de perversidade. E o texto de Marcos, capítulo 9, versículo 29, diz: Jesus disse: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Quando Jesus ele fala sobre castas, aqui em Marcos capítulo 9, versículo 29, ele está falando de qualidade de demônio. Qualidade não no sentido bom, porque todos eles são maus e só fazem o mal. Qualidade no sentido de grau. Qualidade no sentido de perversidade. Os demônios, eles são perversos. Os demônios, eles se unem. Os demônios têm uma personalidade para enganar, para ludibriar, para matar, para destruir a vida do ser humano. Agora eu quero ouvir você, agora eu quero ouvir as dúvidas, as colocações, agora eu quero ouvir aquilo que você tem a dizer sobre a personalidade dos demônios. Pode abrir o microfone aí alguém e pode falar, pode participar. Simone, Elisângela, Luciano, Kelly, Mariângela, Ana Paula, Charles, Guto, Anderson, Michele, Vanessa. Alguém quer falar? Rafael Barradas, que tá por aí. Se alguém quiser falar, só abre o seu microfone. Eu te ouço. Alguma dúvida, gente? Tudo tranquilo, professor. Vou continuar. Beleza, Anderson. Mais alguém tem dúvidas? Pastor, eu tenho uma. Pode falar, Reinaldo. A consciência da pessoa que está endemoniada. Repete para mim que cortou. Qual o nível de consciência endemoniada Em relação a tudo que está acontecendo? O nível de consciência, quando alguém está endemoniado, é um nível de pré-consciência, ou seja, o demônio se apossa do corpo, da alma e do espírito, como nós vimos na primeira aula. Para que haja possessão, tem que haver corpo, alma e espírito dominado. E o nível de consciência dela não é um nível de consciência, é um nível de inconsciência, porque quem vai assumir as faculdades mentais da pessoa, quem vai possuí-la, por isso o nome possessão, quem vai possuí-la são os próprios espíritos malignos. Então as faculdades e os 5 sentidos da pessoa fica comprometido, porque a pessoa ela fica inconsciente. Não é um transe, porque depois que o espírito maligno é expulso, ela volta. Mas é um estágio de inconsciência. Agora, se a pessoa tiver meio barro, meio tijolo, aí não é demônio, aí é um condicionamento mental. Aí eu apelidei como carmônio. Meio carne, meio demônio. Não é... É um demônio assim meio frajuto, made in China. Meio frajuto. Aí é carmônio, aí não é demônio, né? Aí é uma outra coisa, ok? Mais alguém quer participar? A Cristiane tá chegando. A Ana Paula, o Charles, a Elisângela. Já vi. Oi, pastor. Eu não tô aparecendo aí no vídeo não, mas tô só no áudio. Mas tô te ouvindo, a voz do além. Assim,
assim, eu sempre tive essa dúvida, mas como agora tem oportunidade, de repente a dúvida de alguns aqui. Quando assim, quando a gente vê uma pessoa possuída ou não, a gente tem sempre que ver como que a gente consegue identificar que a pessoa realmente está possuída, que às vezes o demônio engana a gente, né? Faz aquele meio barro, meio tijolo, aí às vezes a gente acha que está endemoniado, mas não está, e aí a pessoa está inconsciente, não sabe. Como é que a gente consegue identificar? Tem gente que consegue, né? Eu até hoje ainda não conseguia. Existe um dom chamado discernimento de espírito. E quando uma pessoa tem um discernimento de espírito, ela sabe exatamente quando algo é de Deus, quando algo é do homem, ou quando algo é do próprio maligno, é do próprio Satanás. Geralmente, pastores, obreiros, presbíteros, diáconos, pessoas que são treinadas para fazer a libertação, são pessoas que têm o dom do discernimento de espíritos, até mesmo para impor a mão sobre a cabeça de alguém e para começar a orar sem sintoma nenhum, sem a pessoa estar dando na pinta de maneira... Não está nada anormal na vida dela. Mas quando Deus revela para você que há um espírito maligno ali, você pode colocar as mãos sobre ela, que o espírito maligno vai manifestar se a pessoa tiver possessa. Se for uma opressão, não. Mas se for uma possessão, sim. E também, né, a experiência que a gente vai ganhando ao longo dos anos. Obviamente, quando nós falamos em batalha espiritual, cultos de libertação, nós vamos ganhando experiência fazendo. Uma coisa é a teoria que vocês estão aprendendo aqui hoje. Outra coisa é a prática, vocês participando de cultos de libertação, vocês entendendo que existe também um treinamento para os obreiros, para os diáconos, para que eles estejam preparados até para uma pessoa cair e ela não se machucar, ela não bater a cabeça, ou ela não sair correndo para a rua, ser atropelada. Tudo isso é um manejo que nós vamos aprendendo aí ao longo do Ministério de Libertação. Mais alguma dúvida, gente? Alguma participação? Mais alguma dúvida? Boa noite. Boa noite, Luciano. Eu sempre que seja meio fora do contexto que eu vou falar. Tô te ouvindo, Luciano. Pode falar. Demônio nessa batalha. Mais... O demônio será extinto? Será mais demônio? Será lesionado? Só na batalha do Armagedon. Antes disso, no milênio, Satanás ele vai ser aprisionado durante 1000 anos e depois ele vai ser solto para que haja a destruição no Armagedon. Claro que a destruição não na realidade, o fim dos demônios. Eles vão para o inferno, para o Hades, onde eles vão queimar ali eternamente. Um lugar preparado, um Geena preparado, um largo de fogo e enxofre, para que haja sofrimento para eles, já que eles nos fizeram sofrer tanto aqui na Terra, né? Então vai haver uma punição eterna para eles. Valeu, Luciano. Então vamos continuar no segundo assunto da noite. Qual é o segundo assunto da noite? A expulsão de demônios e o poder do jejum. Agora nós vamos falar de oração, vamos falar de jejum, vamos falar de consagração. No jejum, se passa algum tempo sem ingerir alimento ou água, mas não é meramente com o intuito de evitar certos alimentos que engordam o corpo. Primeira coisa que a gente tem que entender, turma, é que jejum não é dieta, jejum não é regime. Jejum é um período que a gente se abstém
de alguns alimentos para nós consagrarmos a nossa vida a Deus. Existem 3 tipos de jejum: o parcial, o total e o sobrenatural. O parcial é aquele jejum que nós separamos algum tempo para não ingerir um determinado alimento. Então, por exemplo, em um jejum parcial, como um jejum, por exemplo, de Daniel, né? Daniel fez um jejum parcial. O jejum de Daniel foi um jejum parcial. Ele ficou durante um tempo, pelo menos um tempo de experiência, um tempo de 10 dias, ele ficou esse período sem comer e sem comer o manjar do rei. Camarão, lagosta, bacalhau, aquelas comidas todas que eram dadas aos ídolos. Daniel se permitiu não comer aquilo e pediu uma dieta de legumes e água. Obviamente que aquilo também era uma consagração ao Senhor, uma dedicação a Deus. Então, um jejum parcial, você não vai tirar todos os alimentos do seu cardápio, mas você vai tirar aquilo que você mais gosta. Eu já vi, por exemplo, em jejuns parciais, igrejas fazerem um propósito de uma semana sem comer doces. E para muita gente ficar sem comer doce é uma grande luta, é uma grande batalha. Eu já vi igrejas fazendo 15 dias sem tomar café, café preto, um jejum parcial. Tem gente que se ficar sem beber café, ele dá até tremedeira, dá até taquicardia, de tão viciado que ele tá no cafezinho, na nicotina não, né? Na cafeína. Nicotina é outra coisa. Então, no jejum parcial você vai se abster de determinados alimentos. O jejum total é aquele que nós tiramos da nossa dieta definitivamente por um tempo, tanto os alimentos de maneira total, como também a água. Então você faz um propósito de 24 horas sem beber água e sem comer nada. Ou um propósito de 12 horas. Ou um propósito de 6 horas. Só não pode ser aquele propósito de meia-noite às 6 da manhã, né? Porque aí você tá dormindo. Se você estiver dormindo de meia-noite até 6 da manhã, não é propósito, né? Jejum a gente não faz dormindo, jejum a gente faz acordado. Então, quando você se abstém de alimento e água de maneira total, esse é o jejum total. E o sobrenatural, só existem 2 pessoas que eu conheço que fizeram. Uma foi Moisés, a outra foi Jesus. Tanto Jesus como Moisés, de maneira sobrenatural, ficaram 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber absolutamente nada. Esse é o jejum sobrenatural, porque ele se estende por um período de tempo maior. Ele não é um jejum de 12 horas, ele não é um jejum de 6 horas, ele não é um jejum de 24 horas. É um jejum que para Deus sustentar tem que ser algo milagroso. Então é um jejum sobrenatural e eu só conheço Jesus e Moisés. Jesus praticou o jejum como um recurso profundamente necessário à sua vida, ministério e devoção. Jesus disse que o jejum deveria ser uma das coisas mais sigilosas, secretas, práticas, pelo menos durante a sua realização. Turma, o jejum não é para gente ficar divulgando. O jejum não é para você ficar com aquele semblante de quem já morreu.
Aquele semblante de quem quer ir para um rodízio de pizza e não pode. O jejum não é algo para te abater e para as pessoas perceberem que você está abatido, não. Jesus disse até para lavar o rosto, para não aparentar que você está jejuando. Jesus disse que não era para fazer a autopromoção de uma vida de consagração, de uma vida de oração. Então é muito importante que essa prática seja, sim, uma prática não para autopromoção, não para marketing pessoal, não para as pessoas acharem que nós somos mais consagrados que alguém, não. Isso é uma prática secreta, sigilosa. Pelo menos durante a sua realização. Jesus colocou o jejum rigoroso e sério como condição e meio de graça e de poder espiritual, pois nele há um quebrantamento da carne. Qual é o propósito, então, professor Eduardo Maciel, do jejum? Quebrantamento da carne. É quando você sente que a tua carne está prevalecendo sobre o espírito. As coisas carnais estão prevalecendo sobre as coisas espirituais. É nessa hora que nós temos que consagrarmos ao nosso Deus. Nessa hora que nós precisamos entrar em oração, jejuar, para que a carne não prevaleça, para que a gente se mantenha firme e forte no propósito do jejum. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer comentar sobre jejum? Pode abrir o microfone aí e falar. Michele, Ana Paula, Anderson, Charles, Daiane, Elisângela, Guto, Joelma, Kelly, Cristina, Luciano, Mariângela, Rafael Barradas, Reinaldo, Simone Fernandes e Vanessa. Alguém quer a palavra? Falando sobre jejum, perguntando sobre jejum, compartilhando suas experiências sobre jejum. Abre o microfone, Simone. Pode falar, tô te ouvindo. Pode falar, Charles. Professor, o jejum é que eu já vi as pessoas fazerem, como o senhor falou aí, o jejum dormindo, não é um jejum. Mas o jejum total, que eu me perdi, esse jejum total é o que? Sem beber nada? O jejum total, se for por um período longo, um período extenso, ele pode beber água. Se for uma semana, se for 3 dias. Mas o jejum total de um período muito curto, 12 horas, 18 horas, então o corpo humano ele sustenta ficar sem beber água, ok? Se for um período curto bebendo água, aí não é um jejum total, é um jejum parcial, um período curto. Só mesmo se for um longo período, alguns dias, não comendo, mas bebendo água, aí sim será total. Tá bom, Charles? Curto de 6 horas? Aí Mais ou menos? 6 horas sem água, sem comida. Dá pra sustentar sem água, ficar 6 horas. O total é um período curto. 6 horas dá pra ficar sem água e sem comida. Mas alguém... eu faço, às vezes, jejum, assim, de 3 horas da manhã até umas 2 horas da tarde, eu bebendo água. Então, esse jejum é errado? Não, é o parcial. Esse jejum é o parcial.
De 3 da manhã a 2 da tarde, quase 12, 13 horas aí, bebendo água é o parcial. Não é errado, não. Só não é o total. Seria o total se você ficasse sem beber água também. Ah, então obrigado. Mas não é errado, não. A Simone, você quer falar, Simone? Não? Quer falar, Simone? Não? Pensei que queria. Mais alguém quer falar, turma? Sobre jejum? Mais alguém quer falar sobre jejum? Professor, Pode boa falar. noite, Vanessa. Tudo bem, Vanessa? Tô te ouvindo. Bem, sobre quebra de jejum, seria um pecado a pessoa que vai cumprir jejum e não fizer por qualquer motivo, sei lá, desistiu ou esqueceu, seria considerado um pecado? Não, seria considerado uma quebra de um voto, de uma aliança. Por isso que a Bíblia diz que é melhor não prometer do que você prometer e quebrar o voto. Pecado não é. Mas também não é aconselhável eu chegar para vocês aqui, me comprometer que vou fazer um jejum essa semana toda por vocês e não fazer. Da mesma forma, orações. Eu chegar para vocês aqui e me comprometer. Olha, gente, todas as madrugadas, esse mês de outubro, eu vou estar 3 horas da manhã orando por vocês. Aí você acredita que 3 horas da manhã eu estarei acordado. Passar uma semana eu tô lá roncando. Aí eu quebrei um compromisso, eu quebrei uma aliança. Não é um pecado, mas eu quebrei a minha palavra, né? Eu quebrei um voto. Então é melhor não prometer aquilo que você não vai fazer. Às vezes a gente quebra jejum até por esquecimento. Existem pessoas que estavam jejuando, sem comer, sem beber nada. De repente passou alguém lá com um cachorro quente, te ofereceu, quer uma mordida? Aí você é nhaque. Aí depois de 5 segundos você lembra, meu Deus, eu estava jejuando, eu esqueci. Mas aí não foi uma coisa premeditada, foi um esquecimento, foi um deslize. Isso pode acontecer. A gente só não pode considerar isso, esse deslize, como um pecado. A Ana Paula levantou a mão. Quer falar, Ana Paula? Tudo bem? Bem, então, em Mateus 6, versículo 6, ele fala que quando jejuarem, não façam isso somente como hipócritas, que procuram aparecer abatidos e arrumados para ser julgados pelos. Verdadeiramente, essa é a única recompensa que eles terão. Então, ainda sobre o jejum, eu percebo que, não sei se religiosidade ou se tabu, ou se as duas coisas, ainda é muito difícil a gente falar isso abertamente nas igrejas como uma forma de ensino. Em alguns lugares ainda existe uma resistência, como o fato da gente dizer assim, poxa, eu estou 3 dias em jejum, ou eu estou um dia, 24 horas de jejum, é algo que deve falar, você deve fazer isso em segredo. Porém, eu porque a gente aprende quando a gente fala sobre aquilo. É claro que algumas pessoas querem tomar isso como santidade, né? Como afirmação de santidade. Autopromoção. Mas eu acho que também, se a gente não falar disso, o conhecimento não vai fazer que as pessoas não tenham a consciência. Isso é necessário para uma vida. Então, esse versículo ele fala sobre a gente não falar publicamente, e algumas igrejas, em versículo para dizer assim, ó, você não tem que falar nada, tem que ser em secreto. Só que se a gente também não fala sobre o assunto, é que as pessoas vão entender a importância dele. Aí é o outro lado da moeda, né? A proibição. Ó, se você for consagrar, não fale para ninguém, não ensine sobre jejum. Na realidade, esse versículo ele fala justamente de uma autopromoção.
né? De querer colocar ali como um padrão de santidade ou alguém que é melhor do que alguém porque jejua 2 vezes na semana. Mas nós podemos ensinar, nós podemos falar sobre jejum. Só que o jejum não pode ser marketing, não pode ser mercadológico. Não há problema nenhum nós jejuarmos, não há problema nenhum a gente fazer uma campanha na igreja, pedir para a igreja estar em consagração. O problema é justamente esse marketing, esse comércio, essa ostentação de uma santidade. E, na verdade, a santidade não é só o jejum ou ficar sem comer. Uma vida de santidade é muito mais do que isso, ok? Ok, turma? Professor, Pode falar. outra questão aqui que eu lembrei, né? Vanessa. Vanessa. Fazer jejum, se conseguir alguma bênção, vou jejuar porque eu estou orando sobre tal assunto, conseguindo ter êxito, vou bem. Seria considerado correto somente para questão de preparação, fortalecimento espiritual e também a questão da relação sexual durante o período de jejum. Se é correto ou não, tem nada a ver, o conceito de jejum está realmente vinculado a somente abster de alimentos. A primeira questão sua sobre o jejum, qual foi mesmo? Repete para mim a primeira. A primeira é fazer um jejum para obter alguma bênção. É barganha. É barganha. A primeira questão é barganha. O jejum, ele não tem a finalidade de eu jejuar 40 dias, 40 noites para comprar um carro novo, para mudar de casa, para ganhar muito presente dia 25 de novembro, que é meu aniversário. O jejum não tem essa finalidade. Não é para isso. É para mortificar a carne, é para se fortalecer espiritualmente. O jejum, apesar dele trazer bênçãos para nós, ele não deve ser ou ter um cunho interesseiro. A segunda questão do relacionamento sexual enquanto estamos jejuando é uma questão de comum acordo. A Bíblia diz que não é bom que a mulher ou o homem se aparte do seu cônjuge por um período de tempo sem consentimento, ainda que seja para consagração a Deus. Até porque a mulher santifica o marido e o marido santifica a mulher. Então, se for fazer um jejum de corpos, tem que ser combinado quando começa esse jejum e quando termina esse jejum, e ele ou ela precisa concordar. Porque se ele também não concordar, esse jejum tá errado. Você está quebrando uma aliança com o teu marido, com a tua esposa. Deus não é Deus de confusão, ok? Ok, eu já vi gente ensinando ao contrário, mas obrigada por esclarecer. Esse é o perigo, ensinar de uma outra maneira e depois aí perder o marido porque a mulher é muito pentecostal, perder a esposa porque o homem é muito pentecostal, e eu acho que Deus não está nesse negócio, não. Vamos para mais um assunto? Professor. Pode falar. Professor, uma dúvida sobre o jejum para obter algo. É barganha. Mas e o jejum para obter resposta? Ele também é classificado como uma barganha? Fazer um período de jejum para obter uma resposta por algo que eu estou em dúvida, que eu estou... que está me trazendo dúvida e eu quero uma direção do Pai. Você pode pedir a Deus uma resposta e até jejuar por um propósito específico. Agora, Deus ele é soberano. Nós vamos ver isso na sexta-feira, amanhã, né? Vocês vão ter aula presencial comigo amanhã sobre os livros poéticos e a gente vai falar do livro de Jó. Mesmo Jó fazendo todos os questionamentos do porquê tudo aquilo sobreveio sobre a vida dele, Deus não respondeu absolutamente nada, porque Deus não é obrigado a nos dar satisfação. Então, eu até posso fazer um jejum, pedindo a Deus uma orientação, pedindo a Deus uma resposta, mas eu tenho que entender também que em alguns casos, até
até o silêncio de Deus já é uma resposta. Não é porque eu vou jejuar que a resposta vai chegar mais rápido, não. Tanto é que Daniel, a resposta para Daniel demorou 20 e poucos dias, porque o príncipe da Pérsia estava em oposição. Tem aqui uma pergunta no chat. Deixa eu só acessar o chat aqui. Cadê o chat? Está aqui. Tem uma pergunta no chat aqui sobre batalha espiritual. É uma pergunta da Ana Paula. Jejum não é para Deus. Jejum é para você estar menos carnal, ou seja, mais sensível ao Espírito Santo. Você jejuando, não Deus. Você jejuando, Deus continua sendo Deus. Então foi essa a participação aí da Ana Paula aqui no chat. Você também, quando quiser participar aqui no chat, você fica à vontade. Vamos falar das frentes do campo de batalha, que é mais um assunto que eu quero teologar com vocês nesta noite. Discernimento, as várias frentes de batalha. Discernir é você saber se algo é de Deus, se algo não é de Deus, se algo é do homem. Nos confrontos diretos com os poderes das trevas, como lição, nunca devemos subestimar a sagacidade de Satanás e jamais o ignorar, desprezando seus ardis projetos. Contudo, não devemos esquecer que Satanás não possui poderes autônomos, ilimitados. Isso é, ele não pode agir independentemente sem a permissão de Deus. O seu poder é limitado e incomparavelmente inferior ao poder de Deus. O versículo de 1 João, capítulo 4, versículo 4, diz assim: filhinhos, vós sois de Deus e já vencestes, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Aleluia! Nós precisamos discernir. Satanás, ele tem um limite pré-estabelecido por Deus. A gente vai ver amanhã na aula de Jó. Satanás só fez o que Deus permitiu na vida de Jó. Teve um limitador. Você pode tocar na vida dele e tirar tudo dele. Você só não pode matá-lo. E Satanás, ele não pôde realmente tirar a vida de Jó. Ele pôde tirar várias coisas. Saúde, filhos, vida financeira, mas na vida de Jó, Satanás não pôde. Porque existem pessoas que acham que Satanás tem poder ilimitado. Isso é uma grande inverdade. Satanás não tem poder ilimitado. Satanás, ele vai até aonde Deus permite. Satanás, ele não tem todo o poder. Todo o poder é dado a Jesus, no céu, na terra e até debaixo da terra. Satanás não tem poderes ilimitados. Então isso é um mito. Nem a divisão de forças, 50%, 50%. Não, Satanás, ele é limitado. E nós já vencemos o maligno, como diz João, 1 de João 4:4. Letra B. Vamos para a letra B. Os perigos de confundir a ação humana com a ação demoníaca. Gente, tem coisas que é do homem e tem coisas que é do maligno. O que é do maligno é do maligno. O que é do homem é do homem. Não confunda a ação humana com a ação demoníaca. Não se pode duvidar que existem forças demoníacas.
atuando na esfera espiritual. Que os anjos caídos tentam oprimir pessoas através do medo, da possessão, das doenças, enfim, da miséria, da morte. A batalha, porém, não se limita somente à eliminação das forças demoníacas. Ela também se encarna nos vícios e nas malignidades humanas. Então você vê que Satanás, ele age numa esfera espiritual com os anjos decaídos. Ele oprime pessoas, ele coloca medo, ele faz as pessoas ficarem possessas, ele se apodera da vida dessas pessoas. Traz doença, traz miséria, traz derrotas, traz desânimos. Satanás, ele pinta e borda na vida de muita gente. Agora, nós sabemos também que existe em alguns momentos o querer da própria pessoa. Existem pessoas também que não querem mudar de vida. Sendo o diabo um hábil, ardiloso inimigo de Deus, em qualquer batalha espiritual, deve-se levar em conta também o seu poder de engano. Fazer barulho aqui para atracar por outro lado ali é uma velha estratégia de guerra. O tentador pode estar fazendo uma cortina de fumaça numa determinada área da sua vida para poder atacar você, atacar a pessoa. Satanás, quando ele vê que está perdendo território na nossa vida, ele levanta aquela poeira, ele faz aquela cortina de fumaça, ele tenta nos intimidar de todas as maneiras, até para você largar Jesus, até para você largar a igreja. Poxa, eu estou indo na igreja há tanto tempo, quanto mais eu rezo, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Óbvio. Antigamente você estava na mão do maligno. E o maligno não precisava fazer nada para te tirar da mão dele. Agora você saiu da mão dele e foi para a mão de Deus. Você acha que aqui, na mão de Deus, ele não vai fazer de tudo para te tirar da presença? Óbvio. Então nós precisamos estar atentos. Atentos às estratégias do mal, para não deixar ele ganhar no grito. Algumas pessoas, por não assumirem os seus erros, procuram atribuir comportamentos pecaminosos como adultério, como uma atuação direta do diabo. Quando, na verdade, isso muito é decorrente de atitudes humanas por falta de vigilância exclusiva do homem. Gente, eu não quero fazer o papel do advogado do diabo, não. Eu sei que ele tem as suas táticas até mesmo para fazer um homem cair. Adultério, uma mulher cair, fornicação, adultério. Mas existe também muito o querer da pessoa. Tem um ditado que diz assim, você já deve ter ouvido: quando um não quer, dois não brigam. E por mais que o demônio tente que eu traia a minha esposa, que eu troque a minha mulher por outra mulher, por mais que o demônio queira isso, eu não vou ceder. Primeiro, porque eu estou em Cristo. Segundo, porque eu não tenho esse caráter dúbio. Porque é o meu querer, é a minha vontade. Então é um grande perigo quando as pessoas começam a confundir ação maligna com ações humanas. Todo adultério é uma ação maligna. Satanás foi lá e colocou alguém de bandeja para ele, para ela? Não. Existe também um querer humano. Porque quando um não quer, dois não brigam. Então nós precisamos entender também essas questões. Vamos colocar toda a culpa no diabo, né? Longe de mim
fazer o advogado do coisa ruim aqui. Mas nós sabemos também que toda a culpa, muitas vezes, não é só dele, não é só uma ação maligna, mas tem também um querer do homem. E nós precisamos estar vigilantes. Letra C. Na guerra espiritual, pode-se confundir portas fechadas por Deus com impedimentos satânicos a certos processos de Deus que visam o amadurecimento do seu povo. Portanto, não podemos ou não podem e nunca devem ser tomados como bloqueio de Satanás. Um outro cuidado que você tem que ter: confundir portas fechadas com impedimentos malignos. Existem coisas que nós não estamos preparados para ter. Por exemplo, se você quiser fazer uma prova, um concurso público, mas se você não estudar, e tem concurseiro aí que está estudando de domingo a domingo, tem concurseiro aí que está estudando de 6 da manhã à meia-noite. Se você não se preparar para uma prova de concurso, você acha mesmo que Satanás bloqueou? Você acha mesmo que foi um impedimento maligno você não passar naquela prova? Não! Foi você que não se preparou. Foi uma porta fechada? Foi uma decepção? Mas você também deveria fazer a tua parte. Você também deveria fazer a lição de casa. Então tem coisas, sim, que são impedimentos malignos. E isso é claro, isso é latente. Mas existem outras coisas que não são impedimentos malignos. Tem coisas que são portas fechadas e muitas dessas portas fui eu mesmo que fechei. E a gente precisa compreender isso e sermos maduros espiritualmente. Reconhecemos que Daniel orou e o príncipe do reino da Pérsia, o principado, reteve as orações por 21 dias. Miguel, o arcanjo, o anjo de Deus, necessitou lutar com esse principado para liberar as bênçãos de Deus. Por outro lado, existem inúmeros outros casos de bênçãos aparentemente retidos pelo próprio Deus como um processo dele na vida dos seus filhos. Volto a repetir, tem coisas que você não está preparado e Deus não vai lhe dar enquanto você não estiver preparado. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Existem coisas que são impedimentos malignos, satânicos. É Satanás que está impedindo essa bênção. Mas existem outras coisas que é o próprio Deus, ou então é o teu próprio despreparo para essas coisas. Vamos nós! José, vendido pelos seus irmãos ao Egito, traído pela mulher do Potifar. Eu costumo dizer que a mulher do Potifar é a patifona. Acabou no fundo do calabouço. Mas, interessantemente, José reconheceu em todo o processo que a mão de Deus o dirigia. Olha o que diz Gênesis 50, 20. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. José falando com os irmãos dele. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer com que se vê neste dia, para conservar a vida de muita gente. A vida de José dá uma novela. A vida de José do Egito dá uma minissérie. Dá filme. Já tivemos filmes, novelas. Só que durante 18 anos, José sofreu e muito. Foi muito injustiçado. Foram pedimentos satânicos na vida dele lá no Egito? Não. Já era um script de Deus. Deus já tinha escrito
a história de José. José precisou passar, sim, por esse processo. Não era um impedimento satânico, maligno. Era a mão de Deus preparando José para grandes coisas. Talvez no primeiro momento, na nossa vida, nós não entendemos o agir de Deus, a ação de Deus. Mas ao longo daquilo que Deus vai desenhando, a gente começa a entender que a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor, ela estará sempre, 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 sempre sobre a nossa vida. E nós precisamos entender que Deus sempre será soberano. Em Atos, capítulo 4, dos versículos 24 ao 30, a passagem ensina a discernir mais claramente entre a vontade de Deus que nós devemos aceitar e os impedimentos demoníacos com os quais nós devemos lutar. Na literatura desse texto, nós podemos verificar que nenhuma palavra se ouviu sobre a ação de demônios, muito pelo contrário, viram naquilo tudo um processo soberano de Deus. Deus é soberano. Se tiver impedimento, se tiver luta, se tiver batalha, Deus é soberano. E se for ação demoníaca, nós mandamos com autoridade o mal embora, no nome de Jesus, e os demônios obedecem, porque nós temos essa autoridade espiritual. Letra D. Cuidado para não só focar o lado sombrio, o lado dark da vida cristã. Deve-se tomar cautela de não permitir essa fixação do mundo espiritual, do mundo das trevas, exaltando o lado mais sombrio da vida cristã, que é a celebração da soberania de Deus. Muita literatura sobre batalha espiritual parece ser um verdadeiro manual de feitiçaria. Eu sei que alguns de vocês gostam de literaturas de batalha espiritual. Existem algumas autoras, autores. Rebecca Brown é uma autora muito conceituada nesse quesito. Mas todo cuidado é pouco, porque tem algumas literaturas da própria Rebecca que parece um manual de satanismo. E se você não vigiar e orar, daqui a pouco você se torna um demonólogo. Você está mais entendido, mais catedrático nas atuações do demônio, do maligno, do que propriamente na obra de Deus. Nós sabemos que o demônio existe. Só que a gente não tem que focar nas obras do demônio. A gente também tem que ter e entender, né? Ter esse discernimento de espírito para compreender que Satanás ele está debaixo dos nossos pés, que ele já é um inimigo derrotado. E não ficar dando ibope para Satanás. A Ana Paula levantou a mão. Quer falar, Ana? Sim, pastor. É correto, no caso de possessão, afirmar que a pessoa vai estar com principado e potestade? Em um caso de possessão, pode não ser uma potestade ou um principado. Pode ser uma legião, podem ser apenas um único espírito, podem ser vários espíritos. É muito difícil você querer catalogar. Esse é um principado, essa é uma potestade. A não ser que o próprio espírito maligno fale isso. Mesmo assim... Tem uma característica assim, que a gente consiga na prática verificar se é um principado ou uma potestade ou não? Na manifestação, no primeiro momento, não. A gente vai ter, dentro da hierarquia, tanto dos anjos como dos demônios, saber que potestades são espíritos
territoriais, né? Principados são espíritos que estão acima desses espíritos territoriais. Se a gente fosse falar fazendo mal e porcamente, tá, pessoal? Uma comparação, a gente poderia fazer uma comparação política. Existe lá o vereador que cuida do município, existe lá o deputado estadual que vai legislar para um estado, existe lá o deputado federal que vai legislar a nível de Brasil, existem lá os governadores, existem lá os prefeitos, existe lá o presidente da república. Então eu estou fazendo uma comparação mal e porcamente. Não estou dizendo que os políticos são demônios ou são endemoniados, não. Mas para você entender que potestade e principado, cada um tem a sua função. E num primeiro momento, numa possessão demoníaca, fica muito difícil a gente catalogar quem é o principado, quem é a potestade, a não ser que o próprio espírito fale. Caso contrário, é difícil querer catalogar quem é o demônio, e também isso não importa. O que importa é você libertar a pessoa no nome de Jesus e mandar aquele mal embora, porque nem Jesus deu ideia para os demônios que atuavam no gadareno. Jesus disse: cala-te e sai dele. Jesus não ficou: quem é você? É principado? É potestade? Quanto tempo tá aí? Dá uma rodadinha, pula no pé só. Não. Jesus, ele não dava muito ibope para o maligno. E é isso que nós temos que fazer. Tá bom, Ana? Valeu, Luciano. O Luciano tá dando um joia aí. É isso. Não fica dando ibope para Satanás, não. A gente tem que dar ibope para Deus e para nossa salvação. É nisso que a gente tem que se concentrar. Voltando lá no slide, é necessário estudar estratégias do inimigo, mas a Bíblia admoesta os cristãos a estudarem mais profundamente a palavra do que qualquer outro manual. Precisamos perceber e repreender a presença do inimigo, mas não se deve esquecer da exaltação e do louvor a Deus, muito mais do que uma atenção exagerada ao adversário. Então, às vezes, ao invés da gente enaltecer a Deus, engrandecer a Deus, nós estamos focados em engrandecer, enaltecer as obras de Satanás. E aí fica ruim, aí fica difícil. Não engrandeça Satanás, engrandeça a Deus. Satanás, ele já é um arqui-inimigo derrotado. Muito cuidado em você ficar promovendo, né, as obras de Satanás. Não promova as obras de Satanás. Não dê ibope para Satanás. Ok, turma? Nós já estamos nos encaminhando para o final da aula. Aguenta aí. No final eu vou abrir mais uma vez para dúvidas. Você vai levantar a mão aí. Você vai perguntar. Você vai colocar a tua participação no chat. Mas a gente já está praticamente nos últimos minutos. Aguenta mais um pouquinho aí, pelo menos mais uns 10 minutinhos. Vamos falar agora sobre a igreja na ofensiva. A batalha espiritual deve tomar uma posição agressiva. O diabo, ele tenta amarrar os cristãos para impedir o avanço no reino de Deus e não ao contrário, impedir o avanço do reino e não o contrário. A Bíblia mostra que a batalha espiritual como uma agressão combatida da igreja, invadindo o território do inimigo, enquanto ele tenta neutralizar a ação do povo de Deus. Por isso que é batalha, por isso que é guerra. Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Deus. O que significa isso, professor? Significa que eu posso ir lá nos portais do inferno para tirar pessoas de lá. E Satanás, com todo o seu exército, com toda a sua comitiva, não vai conseguir absolutamente nada.
Nada, 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 nada. Porque nós pertencemos a Deus. Porque nós pertencemos ao Senhor. E as portas do inferno não prevalecem contra essa igreja. Mas não uma igreja que está fechada entre quatro paredes. Uma igreja que vai até os portais do inferno para guerrear, para batalhar pela fé. Tá certo? Outro slide. A oração como uma arma poderosa. Nessa nova atenção de guerra espiritual, irá o aspecto positivo de se valorizar a oração. Em muitas igrejas, acostumadas a um ritualístico morto, a mensagem de guerra espiritual trouxe uma percepção rejuvenescida da existência de um conflito invisível nos bastidores espiritual. Meu irmão, a oração ela pode muito em seus efeitos. Lá no meu canal do YouTube, tem aí o @EduardoMaciel198, tem uma mensagem lá, a oração ela pode. Depois você assiste. Eu acredito no poder da oração. Eu acredito no poder de Deus. Nós, como igreja, temos que valorizar mais e mais e mais os cultos de oração, os cultos de ensino e até mesmo o culto doméstico, os nossos filhos. Valoriza isso, para que as portas do inferno não prevaleçam contra mim e você, que é igreja de Deus. Muito do que se fala sobre guerra espiritual é, na verdade, uma nova chamada para o povo de Deus para orar, para se consagrar a Deus. E muitas batalhas são decisivas com o poder e o bombardeio da oração. Se nós focarmos mais em Deus, nas obras de Deus, do que no poderio de Satanás, pode ter certeza que nós iremos vencer. Pode ter certeza que a igreja irá prevalecer. Pode ter certeza que os portais do maligno não prevalecerão contra nenhum de nós. Acredita nisso. Acredita que você tem uma arma poderosa, que é a tua vida com Deus, que é a tua consagração, que é a tua fé. E ninguém pode tirar isso de você. Talvez a liturgia do culto, talvez os religiosos de plantão, os fariseus, os saduceus, aquela racinha, eles queiram tirar isso de você e colocar você dentro de uma bolha de autodependência. Ai, se fulano não orar por mim, eu vou morrer. Ai, se o pastor Eduardo não botar a mão na minha cabeça, eu não vou ser abençoado. Meu irmão, você já é abençoado. Eu colocando as minhas mãos sobre a tua cabeça ou não, você já é abençoado. Você não precisa de ninguém. Você só precisa de Deus. É isso que você precisa entender. Vou abrir para vocês a finalização dessa aula para vocês perguntarem e para vocês participarem, porque agora chegou sim a reta final. Quem quer falar agora no finalzinho, turma? A chuva tá apertando. Quem quer falar agora no finalzinho, a sua última participação? Só levantar a mão aí, só abrir o microfone. Alguém quer falar? Hein, turma? Na reta final do nosso módulo de batalha espiritual, aí estão as minhas redes, ó, meu Instagram, meu YouTube, meu Facebook, meu LinkedIn, meu e-mail, para vocês mandarem mensagens, para vocês assistirem lá o nosso conteúdo. Deixa eu ver se aqui no chat alguém falou alguma coisa. Deixa eu ir lá no chat. Cadê você, chat?
Cadê você? Cadê você? Eu acho que não, né? Reinaldo tá ali no chat. Luciano, infelizmente, muitos cristãos não têm discernimento e atribuem tudo o que acontece de ruim na sua vida a Satanás. Pode ser Deus ou uma colheita daquilo que plantou. Exatamente, Luciano. Michele, boa noite, professor. Por muito tempo eu posso dizer que fui ignorante, falando que Satanás estava furioso por saber que algo grandioso estava para acontecer. E por isso acontecia muitas lutas. Hoje eu não penso mais assim, porém eu gostaria de saber se ele tem esse poder de saber o que vai acontecer no nosso futuro. Quem escreve o futuro, Michele, somos nós. Nós escrevemos o nosso futuro. Claro que, se tiver uma sugestão de Satanás, vamos dizer que ele sugira ou ouça a boca de alguém aí que eu vou ser atropelado lá na Via Láctea, e eu der vazão a esse pensamento, eu acreditar nisso, Michele, daqui a pouco ele vai armar alguma coisa porque eu acreditei, porque eu dei legalidade e eu posso ser atropelado. Mas se eu não der trela, ouvidos a ele, pode ter certeza que ele pode tentar, mas não vai conseguir. Cristiane no chat. Eu já ouvi um ministrante ministrar que o inferno não tem porta. Meu professor, obviamente que é uma linguagem figurada. Isso a gente vai ver em hermenêutica, né? Figuras de linguagem. O inferno não tem porta. Deus não tem boca. Deus não tem braço. Deus não tem trono. Na verdade, é uma figura de linguagem para nossa mente finita compreender e numa linguagem humana. Deus é espírito, a boca de Deus, o braço do Senhor. Deus se arrependeu. Isso é uma linguagem figurada. Obviamente, é para nós compreendermos. Só que Deus é espírito e ele vai operar de maneira espiritual. O inferno tem portas literais? Claro que não. O inferno não tem nem endereço literal. É celestial, mas é para uma compreensão humana, né? Os portais do inferno são os territórios aonde Satanás aprisiona pessoas, mas a gente vai trazê-las para a luz. Mas a palavra fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Exato, Cristiane, não prevalece mesmo. Turma, já que vocês não têm dúvida nenhuma, tem mais aqui da Michele. Professor, quando vamos interceder por alguma pessoa, falamos que nos colocamos na brecha. E como isso acontece, e com isso acontecem retaliações, gente, só vai acontecer retaliação do inferno se você acreditar nessa sugestão. Obviamente, quando eu intercedo por alguém, Satanás ele fica furioso. Mas Satanás já está furioso com a minha vida desde o dia que eu levantei a mão para Cristo e aceitei Jesus. Satanás não vai ficar furioso porque naquela semana a gente está consagrando, ou porque vai ter um evento na igreja que nós estamos orando. Não, Satanás ele está sempre furioso. Essa ideia de retaliação, ela é um pouco mística. Eu não acredito muito nessa ideia de retaliação. Por quê? Porque em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Porque Sadraque, Mesaque e Abidnego entraram na fornalha e nem sequer um fiozinho de cabelo deles foi queimado. Que retaliação do inferno é essa para quem está com Deus? Para quem tem autoridade? Satanás está levantando uma poeira. Você está com Jesus, meu irmão. Da mesma maneira que se levanta, tem que cair. Amém? Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Eu vou explicar para vocês como será a nossa avaliação. Nossa avaliação ela vai estar disponível no nosso grupo de WhatsApp. Amanhã serão 10 perguntas tranquilas, múltipla escolha. Só que eu quero que você faça sem consulta. Existem algumas provas que eu deixo fazer com consulta,
mas o nível de perguntas é um nível maior. É uma prova para se pensar mais. Batalha espiritual, ela vai ser sem consultas, mas ela vai ser de múltipla escolha. E logo depois que você enviar para mim, vai responder, vai colocar teu e-mail, vai colocar teu nome. Logo depois que você responder para mim, você já vai saber a tua nota automaticamente. Então o link da avaliação vai estar disponível para vocês a partir de amanhã. Amanhã é que dia? Dia que é amanhã? 6? Deixa eu pegar meu calendário. 6 de outubro. Vocês vão ter esse link disponível no dia 6 de outubro e vocês vão poder responder até o dia 13. Depois do dia 13, sexta-feira 13, já não vai estar disponível mais esse link. Então, se você quiser dar mais uma lida na apostila, se você precisar desses slides que eu transmiti hoje na aula, os slides vão estar à disposição de vocês. Eu vou postar os slides no grupo, tudo que eu trabalhei hoje aqui com vocês, nessa 1h36 que a gente está aqui, ao vivo, pelo Zoom. Então você vai poder ter os slides e dar mais uma lida na apostila. E aí você vai ter sábado, dia 7, vai ter domingo, dia 8, vai ter feriado, quinta-feira, dia 12, e aí você faz a tua prova, a tua avaliação de batalha espiritual até o dia 13. Depois o link fecha, você não vai ter mais acesso, aí vai ter que ir para segunda chamada. Tá bom, gente? Alguma dúvida sobre a avaliação? Alguém quer falar? Alguém quer falar? Reinaldo disse, pensei que eu tinha esquecido da prova. Não. Esse dia eu canto o melô da Damares. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. É o melô do professor. Não esqueci, não. Reinaldo diz 6. Não, 10. Aluno nosso é 10, é 9. Nada de 6. Ok? Luciano está agradecendo. Muito explicativa a aula. Obrigado, Luciano. Cristiane está rindo. E a turma está finalizando a nossa... E nós estamos, né, como turma, finalizando a nossa aula de hoje na FASTEF. Espero que você receba aí conhecimento avançado, que tenha agregado. Foi uma experiência nova para muita gente, estar aqui ao vivo, participando, levantando a mão, abrindo o microfone. Foi legal. É bom ver o Guto aí, a Elisângela, o Charles com a câmera aberta, a Ana Paula, a Kelly, né? É bom ver o pessoal aí, alguns com a câmera fechada, Vanessa, Ana Paula, a Daiane. Eu não consegui abrir minha câmera. Tranquilo, Daiane, tá tudo bem. A Michele, a Vanessa, a Simone. É bom ver a turma aí ao vivo, com a câmera aberta, com a câmera fechada. E foi muito bom a aula de hoje. Espero que você tenha gostado, que a gente possa melhorar a cada dia, tá certo? Forte abraço para todos. Até amanhã, aula presencial, livros poéticos comigo. Vocês vão ter que me aturar, igual o Zagalo. Vocês vão ter que me engolir mais um mês. Forte abraço, turma. Até a próxima. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite para todos. Tchau, pessoal. Boa noite, paz. Valeu, gente. Fica com Deus aí. Show de Deus. Beijo. Até amanhã. Boa noite, povo de Deus. Até amanhã. Amanhã está...